O Consulta Marcada de hoje está falando sobre cirurgia plástica. O especialista no assunto, Dr. Múcio Porto, agora responde às perguntas do público gravadas nas ruas de Brasília. O Dr. Múcio fez especialização com o Dr. Ivo Pitangui e atualmente atende em clínica particular em Brasília. A primeira pergunta é da Maria Letícia, que é estudante, e ela tem uma dúvida sobre a cirurgia de seios. Eu gostaria de saber do Dr. Múcio se uma pessoa, depois de fazer a cirurgia plástica colocando silicone nos seios, se ela pode amamentar. Maria Letícia, pode sim. A colocação da prótese ela é feita atrás da glândula mamária. Se a gente pega a lateral do tórax, a gente tem as costelas, a musculatura, depois a glândula mamária e a pele por cima. A prótese tem que ser colocada abaixo da glândula, apesar que algumas escolas de cirurgia plástica colocam atrás do músculo. Particularmente nós colocamos atrás da glândula, seja de um jeito ou de outro, a glândula está livre para a produção do leite escoar pelo mamilo e você alimentar seu filho. O silicone, ele serve para qualquer tipo de seio na mulher, assim? Ele muda o formato, ele pode ser usado assim, sem restrições atualmente, doutor? Ele pode ser usado sem restrição, sim, desde que seja um silicone de boa procedência. Claro, existem próteses que são feitas fora do Brasil, mas temos um laboratório no Brasil muito bom, que produz próteses muito boas. Porque existe o silicone injetável, não purificado, de procedência nebulosa. Então isso aí não, mas as próteses de silicone, que contém o gel de silicone e a cápsula por cima desse gel, elas podem ser usadas, desde que bem indicadas, sem a menor restrição. E essa história que o silicone vai descendo pelo seio, como é que é isso? Ele é aplicado mais em cima? Isso aí, você tem que... A prótese de silicone, ela não migra, não. Você coloca no local e ela fica quieta para sempre. Certo. Agora, é claro que ao longo dos anos, a mulher ela experimenta o envelhecimento. Então, há uma flacidez de pele, a mama vai ter uma queda natural e muitas vezes a prótese acompanha esse movimento. Agora, o silicone injetável, em algumas mulheres, mas também em alguns travestis, enfim, ele migra, sim, pelo peso do silicone. Ele não fica restrito a uma loja. E por isso ele é contraindicado. Agora, quando a prótese é rota, quer dizer, você tem uma prótese e bate um carro e rompe a prótese, hoje em dia os silicones eles são de alto peso molecular. A gente chama o silicone de alta coesão, ou coeso. E você tem exames que detectam, depois de um trauma, a ruptura da cápsula e se o silicone está lá ou não. Ou se saiu ou não saiu ainda. Mas se há ruptura da cápsula, ela tem que ser trocada a prótese. Porque com o passar dos anos existem reações teciduais que vão localizar e fazer nódulos e deformam a mama. A Maria José Carvalho, que é aposentada, tem uma dúvida sobre lipoaspiração. Eu gostaria de saber se a operação do busto ela é mais simples do que uma lipoaspiração no abdômen. A operação do busto, Maria José, ela tem que ser... A gente tem que avaliar, né? Existem operações no busto ou nas mamas, como nós costumamos dizer, que se a mama é muito grande, a gente tem técnicas mais complexas. A gente tem que retirar a pele, tecido gorduroso, tecido glandular, a gente tem que montar a mama, a gente tem que dar uma simetria das duas mamas, as areolas ficam na mesma posição. E outros casos, não, as mamas são pequenas e flácidas. Portanto, uma pequena retirada de pele levanta a mama e cumpre o seu papel. Então, tem que se ver que tipo de busto, né, que a gente vai fazer. Em relação à lipoaspiração de abdômen, como eu falei anteriormente, é uma cirurgia relativamente simples. É feito um pequeno furinho na região do púbis, na região dos pelos, né, e às vezes também próximo do umbigo. E por ali a gente cruza a direção da cânula, que faz a sucção da gordura, e você diminui aquele acúmulo de gordura. Resta saber se você não tem excesso de pele também. Porque daí você tem que tirar a pele junto com a retirada da gordura. Beleza, às vezes é considerado a simetria, a harmonia das várias partes do rosto, né? Como é que a cirurgia plástica mexe nesse assunto? Vocês fazem cálculos para manter a harmonia do rosto de uma pessoa quando alguém quer mudar um formato de um nariz ou então mudar uma orelha? Como é que é isso, doutor? Olha, o que diferencia a cirurgia plástica brasileira é a que a gente usa mais de bom senso em cima de técnica do que medições e números. Os americanos eles usam números e medidas para tudo. Uma cirurgia de face eles tiram de um lado, tem que ter do outro lado. E talvez pela nossa cultura, nós temos a capacidade, não que sejamos melhores que eles, mas a gente não costuma tirar grandes medidas, né? Existe muito bom senso, um senso artístico.
eu acho que isso aí é mais importante do que qualquer medida. Agora, evidentemente, para uma mama, nós fazemos a medição, nós transpomos medidas para que uma mama fique do mesmo tamanho da outra, que você tenha uma altura correspondente. Mas ainda assim, o bom senso, pelo menos na minha opinião, ele fala mais alto do que a medida em si. Certo. A Iralba Freire, que é assessora parlamentar, ela tem uma outra pergunta para o doutor Múcio. Gostaria de saber a partir de que idade é recomendável a cirurgia plástica? Depende de que cirurgia plástica. O nariz se desenvolve até 17 anos, portanto é de se esperar em torno de 16 a 17 anos. As mamas também, em torno de 16, 17 anos, elas estão concluídas. E assim por diante. Resta saber também em que grau emocionalmente aquele paciente está perturbado com aquela alteração. Por exemplo, uma garota de 13 anos, com mamas enormes, com peso na coluna, com todo um grau de comprometimento emocional, ao meu ver, ele não se justifica a gente esperar 5, 4, 3 anos desculpa, para expor essa paciente a uma cirurgia. Às vezes o comprometimento emocional fala mais alto do que a espera de um desenvolvimento pleno, desde que seja discutido isso com a família, com os pais e a própria paciente, no caso de mama, por exemplo, e que, eventualmente, uma cirurgia em torno de 13, 14 anos, com o passar do tempo e o desenvolvimento da mama, que talvez ainda aconteça, possivelmente haja um comprometimento do lado estético, do resultado dessa cirurgia. E assim como o nariz também. O nariz pode ser operado antes dos 14 anos, antes dos 16 anos. Mas com o desenvolvimento da face pode ser que haja uma transformação daquele resultado. Se o paciente e a família compreendem essa limitação, a cirurgia pode ser indicada. E, eventualmente, com o passar do desenvolvimento, durante a adolescência, algum retoque ou uma complementação poderia ser realizada. Sem problema. Doutor, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Uma mulher muito bonita entra no seu consultório, uma mulher que tem padrão estético aceito socialmente, uma pessoa que todos consideram bonita. E ela insiste em mudar alguma coisa no rosto dela e o senhor percebe que não existe necessidade e ela está neurótica em relação à estética dela própria. Como é que o senhor age nesse caso? Em primeiro lugar, eu me reporto que foi falado anteriormente. Eu acho que a indicação da cirurgia estética, como o grau da subjetividade é muito alto, ao meu ver, tem que ser feita uma avaliação, o ouvido vai nos dizer o que a paciente ou o paciente está esperando, o que ela não gosta. Ou seja, é uma paciente magra e não gosta da barriga dela. A minha postura é analisar aquela alteração do ponto de vista técnico. Se é possível melhorar aquela gordura na barriga, com lipoaspiração, com pequena cirurgia ou não. Não me cabe, não me cabe julgar a beleza, se ela é neurótica ou não. Isso aí não é o nosso papel. Agora, evidentemente, tem que também ser feita uma avaliação do ponto de vista emocional daquela pessoa que nos procura, porque também não é somente o ponto de vista técnico, não. Existem pessoas que têm uma queixa objetiva, é possível uma melhora técnica, mas emocionalmente elas estão despreparadas para aquele procedimento. É muito comum, por exemplo, talvez não tão comum, mas acontece, de pessoas que nos procuram porque, no caso de uma mulher, por exemplo, que o marido está traindo a esposa com uma moça mais nova. E, portanto, ela gostaria de fazer uma cirurgia para se sentir tão bonita quanto aquela moça e, eventualmente, o marido voltar para ela. O marido não vai voltar para ela, porque não é porque talvez ela esteja perdendo o frescor da juventude dela que ele talvez esteja abandonando. Portanto, esse tipo de colocação é muito perigoso, porque às vezes a pessoa espera que um ato cirúrgico cercado dos seus riscos inerentes, de todo o trauma do ato cirúrgico, de dores, de retirada de ponto, de inchaços, de não poder se expor ao sol, limitação social, quer dizer, e depois de todo esse trauma, você esperar que a sua vida se modifique da noite para o dia, isso é muito perigoso. O paciente tem que entender que, de algum modo, uma cirurgia, ela ajuda na autoestima dessa pessoa, na sua compreensão dela com o meio em que ela vive. Portanto, daquela situação de uma autoestima talvez mais elaborada, alguma situação na vida dela possa, de algum modo, tomar um rumo diferente. Mas não que, objetivamente, a cirurgia leve a uma mudança em hábitos familiares, ou relações conjugais, ou profissionais. Isso é muito importante e tem que ser colocado e analisado.